Olha, antes de começar a mostrar aqui para vocês o cubículo de fato, o diagrama, né, no caso, eu preciso mostrar, nós precisamos nos familiarizar com algumas simbologias dos equipamentos que tem no diagrama, que são, obviamente, os equipamentos que tem dentro do cubículo, porque o diagrama ele é composto por essas simbologias. Então vamos lá, são poucas, não são muitas, e acredito que vai ser bem tranquilo da gente entender essa parte. Vamos lá. Primeira coisa, para-raio polimérico. Então, a simbologia dele é desse jeito aqui. Isso daqui é um para-raio polimérico. Como ele é, no caso, se você for comprar, ele vai ter esse aspecto. E como você vai ver ele no mundo real? Você já parou para observar aqueles transformadores de poste que tem? E aí sempre tem lá as buchas do transformador na parte de alta tensão e do lado das buchas tem esses para-raios, né? Então é bem próximo do nosso dia a dia, se você encontrar, começa a reparar nisso. Ele serve para quê, esse para-raio? Ele é basicamente um dispositivo de proteção, onde quando ele está na sua tensão nominal, ele funciona como um circuito aberto, né? Então, não está passando corrente nele. Mas, quando está em uma situação de sobretensão, que supera a capacidade que ele foi produzido para trabalhar, ele vira um curto-circuito. E aí a corrente, ao invés de entrar no transformador, vai entrar nele e ele é interligado com terra. Então, acaba ele se torna, portanto, né, ele se torna um dispositivo de proteção por conta disso. Então é isso. Sobre a tensão, quando ele está numa tensão acima da sua capacidade, ele fecha o circuito e vai passar corrente nele, certo? Aí ele tem fusível e tudo mais. Então, não se esqueça, essa é a simbologia de um para-raio polimérico. Próximo item, terminação unipolar, mais conhecido como as famosas muflas, né? A simbologia do projeto é um triângulozinho. Então, viu esse triângulo? Tem uma mufla. Como ela é, né? Ela tem esses dois aspectos aqui. E como você vai ver ela no mundo real? Normalmente, obviamente, é uma terminação unipolar, nesse caso aqui de um cabo de média tensão. E ela existe para quê? Para fazer a transição dos circuitos. Então, se você está tendo um circuito, por exemplo, aéreo e vai passar a ser enterrado, você precisa de mufla para fazer essa transição. Ou então, se você tem um circuito lá e ele vai entrar dentro de um equipamento, por exemplo, vai entrar dentro de um cubículo, ou então vai entrar em um transformador, você vai usar essa mufla. Então, ela serve para fazer essa transição dos circuitos, das condições dos circuitos. Beleza, próximo. Disjuntor de média tensão. Olha só, a simbologia dele é um pouco mais complexa. Sempre que você vê esse quadradinho com essas indicações e tudo mais, isso daqui é um disjuntor de média tensão. Como que ele é? É muito diferente do disjuntor de baixa tensão, completamente diferente. É muito grande, na verdade, um disjuntor de média. Ele tem, né, diversos formatos, diversas especificações. Basicamente, ele pode ser a gás, SF6, ou ele pode ser a vácuo ou a óleo. E no mundo real, como é que você vai ver? Você vai ver ele embutido em um painel de média tensão e vai ter só a carinha dele para fora, né? Toda a estrutura dele fica para dentro do painel. Então, obviamente, a principal função de um disjuntor é proteger o circuito, né? E também abrir e fechar os circuitos quando ele estiver com carga, né? Diferente da chave seccionadora, o disjuntor, ele foi feito, ele tem toda uma tecnologia, ele é robusto dessa forma porque ele é produzido para você abrir ele quando estiver com carga. Ele só consegue fazer isso, gente, por causa da sua câmara de extinção de arco elétrico. E é justamente por conta dessa câmara que ele possui essas especificações de ser a gás, a óleo, a vácuo, porque depende de como é que é essa câmara de extinção de arco.
entendeu? Então é isso, esse é o disjuntor de média tensão e a chave seccionadora. A chave seccionadora é muito simples, né? Ela só abre e fecha, você nunca pode abrir ela com carga, a não ser que ela tenha especificações adequadas para isso, que ela, ou seja, ela tem que ter ali alguma forma de câmara de extinção de arco, mas no nosso caso aqui é uma chave comum mesmo. Nunca abra uma chave seccionadora, nunca, nunca, nunca deve se abrir chave seccionadora com carga. Quem abre com carga é o disjuntor. Então, como é que eu vou abrir então uma chave? Primeiro você abre o disjuntor, depois você abre a chave. Então vamos lá. Simbologia dela nos projetos é essa daqui. Nesse caso aqui, ó, ela tem contato com terra quando aberta. Então abriu, ela encosta no terra ali. Como que você vai comprar ela, né? Como ela é o objeto e no mundo real. Então essas chaves aqui, ó, sempre que você também tem ali um transformador, você vai ter esse conjuntinho, a chave seccionadora perto dele e também os para-raios poliméricos. Então, eles andam meio que juntos, esses dispositivos, equipamentos, né? No caso, a chave seccionadora, ela serve para isolar um circuito. Então, gente, se por exemplo, você tem ali, como a gente vai ver aqui nesse diagrama, você tem, por exemplo, um relé, um disjuntor. Aí você abre a chave de um lado, antes do disjuntor, e você vai ter uma outra chave seccionadora depois do disjuntor. Você abre as duas, aí você isola completamente aquele equipamento. Então, ali não vai passar carga ou corrente de jeito nenhum. Beleza? Então, aqui, ó, nessa simbologia, elas possuem contato de terra quando aberto. Elas nunca devem ser manuseadas sobrecarga, que eu falei, a não ser que ela seja especificada para esta função, ou seja, ela precisa ter uma câmara de extinção de arco. Beleza. Próximo, transformador de corrente, são os TCs. A simbologia de um TC, desta forma aqui, como ele possui diversos formatos, então não se apegue a esse formato aqui que eu mostrei para você, é só um exemplo. E como você vai ver ele no mundo real. Lembra que um TC, ele é medição de corrente, né? Lá bem básico de todos, para você medir corrente, o circuito ele precisa entrar dentro do dispositivo e sair. Diferente de um TP, que ele é em paralelo, né? Como a medição de corrente ele é em série, então a corrente ela entra dentro do TC e sai. Então sempre que você vê, por exemplo, você está analisando alguma coisa, ou então você está ali no campo de fato, e aí você vai ver ali dentro de um painel. Tem um barramento, ele encosta nesse equipamento, nesse transformador, em um polo. E o mesmo barramento ele vai sair de outro polo, então ele entrou no dispositivo e saiu. Ele só pode ser um TC, nesses casos. Ok? Então, gente, TC e TP, eles foram desenvolvidos, eles existem, são construídos para medição e monitoramento dos circuitos. Então, muita atenção em relação a isso. Viu um TC, viu um TP no diagrama, já liga a antena. Aqui vai ter uma medição. Porque o TP, ele já vem antes, que ele já começa a preparar para colher esses dados. Então, vamos lá. Viu um TC? Provavelmente você também vai ver um TP. E aí você já sabe, aqui vai ter uma medição de alguma forma. Então, vamos lá. Próximo. Transformador de potencial. Então, a simbologia dele, olha como é. Também possui vários formatos. Esse daqui é só um exemplo de como que ele pode ser. E como você vai ver no mundo real. Então, como você pode ver na imagem aí, ó, desce uma variação do barramento, encosta nele, aqui, e o barramento, ele continua não no sentido do TP, né? Ele não continua no sentido do TP, ou seja, não passa dentro dele. O TP, ele só encosta. Aí, o outro lado do TP, o que a gente tem, no caso, serão terras, né? Será um sinal de terra aí. Então, mesma coisa, são equipamentos que servem para medir e monitorar
eles trabalham junto com os TCs, e ele vai reduzir a tensão. Acho que eu não falei isso lá no TC, né? Tanto o TP quanto o TC, eles vão reduzir esses sinais de corrente e de tensão para uma tensão bem abaixo, para que o meu instrumento de medição possa receber isso e fazer ali os seus cálculos, no caso, sempre proporcional. Então, isso faz com que os meus instrumentos de medição leiam a medição de média tensão em baixa. Aí ele faz um cálculo proporcional e consegue entender qual que é a tensão real, qual que é a corrente real, entendeu? Através dessa proporcionalidade que esses equipamentos proporcionam para os instrumentos de medição. Ok, próximo, relé de proteção de média tensão. Esses relés, gente, eles servem para quê? Eles são equipamentos de proteção também, que detectam falhas e outras condições perigosas e intoleráveis do sistema. Eles dão um comando de abertura, de disjuntor. Então, ele recebe várias informações do sistema. Através desse TC e do TP, ele vai receber informação de corrente, de tensão. Aí ele consegue fazer o cálculo de potência. Ele também consegue receber informação de frequência, de impedância, de ângulo de fase. Então, ele é o meu equipamento eletrônico ali, muito inteligente, que faz todo esse monitoramento, certo? E ele possui ali ele é interligado com o meu disjuntor de média e consegue acionar ele, abrir ele em situações de falha, certo? Então, sempre que você vê ali em um painel de média um equipamento que possui a leitura, que te mostra a leitura, muito provavelmente aquele equipamento é o relé, beleza? E olha só, a indicação dele, do diagrama, ele é um quadradinho que possui um monte de números. Aí, o que são esses números? Esses números, eles são as funções do relé. E aí, no próprio projeto de média tensão, no caso no diagrama, vai ter lá o que significa cada número. Então, 46, 50, 27, 67. Aí você vai lá na legenda e olha, o 67 é isso. Ou seja, todas as funções desse relé vão estar descritas, certo? Nesse diagrama. No caso, na legenda, em notas, algum lugar lá vai estar escrito. Então, pronto. São os equipamentos que a gente precisa saber aí. E vamos agora para o nosso diagrama.